povo! Sim, mil desculpas. Semana passada, infelizmente, eu não consegui gravar, né? Eu falei no último episódio que seria toda segunda-feira, às 8 da manhã, como estava sendo, e realmente vai continuar, gente. É porque semana passada muita coisa aconteceu. Eu vou explicar para vocês direitinho, mas eu realmente não consegui colocar o podcast em dia. Eu sempre ficava falando, não, vou fazer. E nunca conseguia gravar porque, né, tinha alguma coisa pra fazer, tinha algum imprevisto. E é isso, gente, a vida tem dessas, né? Mas, primeiro eu quero dizer pra vocês que meu mundo, né, minha vida está mudando. Então, né, o meu trabalho tá sendo um lugar que eu tô fazendo mais coisas, eu tô trabalhando bastante, né? Tô aprendendo muita coisa porque agora eu tô trabalhando com design dentro do lugar que eu trabalho, né? Então, tá sendo uma experiência diferente, de muito aprendizado e tudo, e que toma muito tempo e que eu não consigo mais ter tanto tempo quanto eu tinha antes, sabe? E aí eu chego em casa um pouco mais cansada, tenho que fazer minhas coisas, dormir mais cedo, minha rotina também mudou. Enfim, eu acho que tudo isso meio que fez com que eu não conseguisse gravar semana passada. E daí eu também tá entendendo o que tá acontecendo na minha vida. Antes do tema, eu vou te contar um pouco, né? O meu irmão saiu de casa faz uma semana. Inclusive, vocês não estão vendo mais. Mas eu tô no quarto dele, que agora vai ser meu escritório. Barra lugar que minha mãe fica lendo, né? Porque a minha mãe põe uma rede aqui e fica lendo, né? Porque aqui era a sacada. Antigamente, antes do meu irmão sair do meu. Porque a gente dormia no mesmo quarto, que era o meu quarto. E aí ele veio dormir na sacada porque, né, a gente precisava de privacidade. Né? Quanto maior a gente ia ficando, mais privacidade a gente precisava. Então, cada um ficou com o seu quarto. E aí aqui, que era a sacada, foi o quarto dele durante muitos anos. E hoje que ele não tá aqui mais, a gente meio que fez de escritório, barra estúdio de gravação da Preta Pop, barra Dayana mesmo, barra muitas coisas, né? Então, agora eu tenho um cantinho mais tranquilo para fazer as gravações. E essa mudança do meu irmão tá sendo uma mudança minha também, né? Eu tô tentando entender quem sou eu, né, nesse jogo do bicho da minha casa, assim, sabe? Tanto na questão de fazer coisas, né, de serviços gerais dentro de casa, quanto ser uma filha, né, meio que ser só a filha da minha mãe, no sentido de estar em casa só eu, né? As responsabilidades em relação a isso tem sido um desafio, porque ao mesmo tempo que está acontecendo, mudanças, como eu falei no meu trabalho, também estão acontecendo. Mudanças em relação, por exemplo, eu agora, né, saí de uma terapeuta que eu fiquei durante 7 anos com essa mesma terapeuta. Tô fazendo essa transição, né? Tô conhecendo terapeutas para ver, né, se eu consigo mudar aí. Então, esse mês eu fiquei um mês inteiro sem terapia, o que tá sendo outro desafio, porque, né, 7 anos tendo terapia toda semana e do nada, um mês inteiro você não ter, é diferente, vamos dizer assim. Então, nesse processo todo, tem muita coisa acontecendo, né? Essa questão mesmo que eu tava até conversando com a minha mãe, que eu sinto falta de ter, né, a minha profissão como meu maior objetivo, que era, né, o jornalismo até então, mas eu não consegui ser aquilo que eu queria ser dentro do meu trabalho. Eu não consegui, né, durante esses 2 anos que eu tô trabalhando lá, eu não consegui ser a jornalista que eu queria ser. Então eu fui indo para um outro lugar, né, que eu achei que iria ser importante para mim. E desses lugares foi o design, que foi algo que eu sempre gostei. Eu sempre gostei de ver, fazer e tal. Mas eu nunca tinha pensado que eu poderia fazer uma faculdade. Como vocês sabem, estou fazendo essa faculdade. Que é outro desafio também, por causa desse tempo e tudo mais. Mas com isso eu fiz essa transição, né? Agora, além, né, da parte de comunicação interna dentro do meu trabalho, eu também faço algumas coisas para o design, que é
uma publicidade, né? Nunca trabalhei com publicidade, mas é a publicidade ali do lugar onde eu trabalho, então tá sendo um desafio. Tá sendo um lugar muito importante, de muito aprendizado, tô gostando bastante. Mas tem esse lugar das primeiras vezes, né? Que é sempre bem difícil você tentar entender quem é você nesse lugar, né? Porque você tá aprendendo. Então tá tudo meio que sendo a primeira vez, né? Tá tudo acontecendo como se fosse a primeira vez mesmo, né? Só que é tudo ao mesmo tempo. E quando isso acontece, geralmente acontece realmente tudo ao mesmo tempo, mas quando isso acontece, te traz quem sou eu nesses lugares, né? Te traz esse por que tá acontecendo comigo isso agora, quais são as mil coisas que eu preciso fazer, reorganizar a minha rotina, a minha vida e tudo mais. E com isso, os meus projetos pessoais ficaram um pouco de escanteio, não vou negar, por conta dessa correria que a vida adulta e a vida, né, te traz, assim, que você não tem pra onde correr, além de encarar mesmo. Então, é isso, assim, eu queria dar só esse contexto, assim, de que tá tudo muito louco. Quando eu voltei, né, na semana retrasada, eu tava uma coisa e agora eu estou completamente outra. Então, isso também traz essas mudanças, né? Mudanças são essenciais, mas mudanças para uma taurina não são tão confortáveis. E é isso que tá acontecendo. Não tem conforto nenhum, assim, tá sendo bem desafiador, mas é isso. Então vamos pro tema, eu só queria contextualizar mesmo, e é isso. Vamos pro tema de hoje, que é um tema que está sem roteiro, tá? Eu escolhi estar sem roteiro porque eu acho que hoje eu precisava da minha cabeça um pouco mais sem essa, né, um caminho traçado. Porque eu vou falar de amor. E o amor não tem caminhos traçados. E é um fato, assim. Eu mesma sou a prova viva de que isso não acontece. Eu vou dizer aqui uma coisa bem importante, tá? Primeiramente, antes da gente começar, todas as mil histórias que eu tenho pra contar pra vocês, o relacionamento que eu estou atualmente não quer dizer que a vida é uma constância pura e uma matemática básica e tudo é lindo, tudo é perfeito. Não é. Quem tem parceiros, parceiras e parceiros sabe que a vida amorosa de um relacionamento, né, um relacionamento monogâmico ou não, né, você precisa ter muita conversa, muito entendimento de quem é a pessoa, muito desentendimento e por aí vai. Mas o que eu quero dizer com isso é que o meu relacionamento atual não interfere no sentido de, não interfere no que eu vou falar de, tipo assim, traumas e outras coisas. Não interfere, assim, aconteceu, né? Eu tenho um passado, entendeu? Então, assim, não é porque eu estou num relacionamento hoje que as coisas não aconteceram, tanto na minha vida quanto na vida dele. E a gente tem que aprender isso, que é uma das coisas que também vou falar aqui, né? Passado. Mas, enfim, vamos lá. Eu quero começar a falar sobre amor romântico. Hoje é sobre o amor romântico. Ah, mas o que é o amor romântico pra você, Ana? Porque, assim, tem algumas pessoas que não entendem o amor romântico como, né, um casal, né? Um casal ali. Ou não um casal, né? Parceiros e, enfim. Eu entendo o amor romântico como meu relacionamento. Como relacionamentos amorosos, tá? Então, pra eu entender isso, é claro que veio de um lugar de Disney, princesas e finais felizes, né? Não tem como negar que nós mulheres que gostamos de homens, que vivemos, até que não só que gostam de homens, mas mulheres no geral, cresceram com essa ideia utópica, completamente utópica, de que ia existir um príncipe encantado e que as coisas iam acontecer de uma forma muito natural,
ou não tão natural, né, como os contos de fada aí contam pra gente, mas que de fato você encontrar o amor da sua vida e de que tudo seria perfeito depois ali de um clímax, né, com a vilã da história, mas que depois disso, né, eliminado aí esse clímax, essa vilã, né, a vida continuaria e de forma perfeita. Mas ó, vou contar uma coisa pra vocês logo de cara. Você que acredita nisso até hoje, mil desculpas, venho te dizer a verdade. Não existe finais felizes, mas não. Ah, mas como assim finais felizes? Gente, primeiro, né? Não é sobre. O final feliz aqui não é sobre término, tá? Finais felizes no sentido de, nossa, e foram felizes para sempre. Não existe. Né? Tem todo um processo, e principalmente falando, assim como muitas mulheres pretas se viu sem essa questão, porque ela nunca achava que alguém queria ela, né? Assim, é um lugar meio solitário. Como é que aquela princesa foi encontrada por um príncipe encantado, mas eu, que sou uma menina, não estou encontrando meu príncipe encantado? Qual é a diferença daquela princesa e de mim? Né? E aí você começa a se perguntar muito nova. E eu, muito nova, comecei a me perguntar. E é engraçado porque eu lembro de uma coisa muito louca. Olha isso, eu lembro de uma coisa. Eu estava no Jardim 3. Foi o meu primeiro ano numa escola grande, porque antes eu estudei na escola da minha mãe, que era uma escola pública. A escola da minha mãe, como se minha mãe fosse dona de uma escola, né? A escola que minha mãe trabalhava como professora, ela trabalhou como professora nessa escola há mais de 20 anos. Então eu estudei lá, eu e meu irmão, a gente estudou nas primeiras fases da nossa vida escolar. A gente estudou lá. Então eu não me lembro, né, de ter essa vivência lá. Mas numa escola particular, né, numa outra vivência, com pessoas, né, diferentes, muito assim, diferentes de mim, né, pessoas mais brancas e tudo mais, eu me vi realmente sendo um pouco segregada nesse lugar do amor. E aí, mas Iana, você tá falando de um lugar, de uma idade muito nova. Mas, gente, começa assim, tá? Eu não vou negar pra vocês. Oh, meu Deus. Kira, sai! Sai! Eu não vou negar pra vocês que essas compreensões sobre a vida, eu não sei, sinceramente, eu não tenho essa vivência, mas eu não sei pra mulheres brancas como isso é visto logo nos primeiros anos da vida ali escolar. Mas na minha vida escolar, eu já senti essa segregação de quem os menininhos mais gostavam de olhar, assim, de ficar, de pegar na mão, de fazer parzinho na festa junina. A gente sabe, né? As meninas brancas e, né, as minhas amigas ali eram sempre escolhidas. E eu sempre ficava ali com a pessoa que, né, era que não pôde escolher, que na verdade tinha que ser eu e ele porque a gente sobrou. E ali nessa sobra, né, eu entendi que eu tinha alguma coisa de diferente em mim do que com relação àquelas meninas. E é muito louco porque isso já me é inserido nos meus 5, 6 anos de idade. E o que é cruel, é muito cruel, porque dali eu entendi todo o meu caminho de como ele ia ser. E realmente foi bem difícil. E eu digo pra vocês que o amor romântico é algo que pra mim não existia na minha vida. Até muito pouco tempo, e eu digo até o começo do meu relacionamento, eu não achava que eu ia ser amada por uma pessoa. De verdade, assim, mas você tinha amigos e tudo mais, mas isso importa? Sim, importa. Pra mim, importa, né? Ser amada por uma pessoa e ser vista, né? A pessoa ter um carinho pela pessoa que você pra mim importa. Em relação ao amor romântico e como as pessoas lidam com essas coisas, né? Hoje em dia, eu acho um pouco diferente. Eu sou, que nem eu falo, né? Às vezes eu acho que eu sou um pouco mais velha mentalmente do que as pessoas da minha idade. Geralmente as pessoas da minha idade não estão querendo casar, não estão querendo ter filhos, não estão querendo formar né, essa questão que é tão de um passado, né? De uma forma que não é mais hoje
não é nem benquista, mas não é uma forma que as pessoas querem mais viver, né? Então, eu não. Eu sempre me vi uma pessoa que teria uma pessoa junto comigo. Filhos, eu não sei exatamente. Às vezes eu tenho vontade, às vezes não. Mas o amor romântico, pra mim, sempre esteve do meu lado. Mas ele não necessariamente seria pra mim. E é isso, eu sempre falava isso na terapia. Quando eu comecei a terapia, eu tinha 18 anos. E os 18 anos é aquele limbo. E aquele limbo muito esquisito do. E agora, quem sou eu, né? De novo, né? Porque a gente tá sempre nessa pergunta eterna de quem sou eu. Mas eu acho que aos 18 anos ali eu não estava entendendo por que, que eu ainda não tinha tido um relacionamento e por que, que ninguém tinha tido essa vontade de ter um relacionamento comigo. Sabe aquela. Ah, eu gosto de você. Nunca tive isso até os 18 anos. Eu nem sabia o que, que era isso. Eu sabia ali pelas minhas amigas, né, enfim, pelas vivências delas, mas em relação à minha vivência eu não tinha. E aí eu vou voltar de novo. Quando eu era pequena, é claro que isso não é algo lúcido na sua cabeça de que você quer um amor romântico quando você tem seus 5, 6 anos. Não é isso que eu tô falando. Eu já tô falando sobre essa segregação mesmo, de que uma mulher preta, né, uma menina preta já sofre em relação a seus amigos brancos ali, suas amigas brancas, que tinham essa questão da escolha. Eu quero aquela menina porque ela parece comigo. E como não tinham pessoas parecidas comigo, principalmente meninos, e às vezes o menino, né, que pareceu comigo também não me queria, não. Então eu me sentia realmente essa base da cadeia alimentar em relação ao amor. Quando eu vou crescendo, eu vou entendendo mais. E aí eu vou sofrendo mais dentro de mim. Quando eu entendo que eu sou uma menina preta, uma menina que fora completamente do padrão, que não tem um cabelo liso e que faz de tudo para alisar o cabelo, faz de tudo para ser parecida com aquelas meninas que os meninos gostam, ali eu me entendo sofredora mesmo de um lugar que não é para mim. Quando eu entendo que aquilo não é para mim, eu começo a não me esforçar mais. Daí é engraçado porque muita gente vai falar isso pra mim, mas como assim se esforçar? Tipo assim, você quer se esforçar para um amor romântico? O que eu digo é muito abstrato quando você não está inserida nesse lugar de ser uma mulher preta. Mas, pra mim, porque é muito mais natural pra uma menina branca ser escolhida. Pra uma menina preta, já é meio que inserido de que você não vai ser escolhida. Então, pra mim, já era normal. Eu já era amiga que um menino ia chegar pra falar: ah, mas sua amiga está solteira? Eu já sabia esse script, eu já estava inserida nele, mas, obviamente, com muito sofrimento. Porque eu gostava dos meninos, né? Não é como se eu não gostasse. Eu gostava. Eu gostei de vários meninos que não gostavam de mim. Eu já me humilhei. Eu lembro de humilhações incríveis que eu tive nessas relações, assim, não, né, que não eram pra mim, obviamente, e que geralmente esses meninos não estavam interessados em mim, estavam interessados nas minhas amigas. E isso começou a bater mais ali no começo do ensino médio, né, final do fundamental. Começo do ensino médio, isso me bateu muito forte de tipo, é isso, Iana, você não tem mais chance, acabou pra você. Quando eu lido com isso, começa a ficar um pouco mais fácil. Mas claro que o sofrimento interno, ele existe, e existe muito. Porque você começa a ter prazeres e desejos dentro de você que você não conhece. Até porque você é um adolescente, você não tá ali preparado para sentir todos esses hormônios internos que estão aqui dentro da gente. E os pensamentos muito rápidos. Então, eu começo a lidar com essas coisas muito sozinha. É claro que eu tinha ali a minha mãe sempre foi muito minha amiga para conversar sobre essas pessoas que eu gostava, mas de alguma forma eu mentia para ela com algumas coisas para eu mostrar para ela que eu também era interessante. Sabe, que as pessoas gostavam de mim, que os meninos gostavam de mim, que no final eram só coisas da minha cabeça que realmente não aconteciam, mas que eu tentava fazer isso para mentir para mim mesma, não só para ela, mas para mim mesma, porque eu precisava me achar interessante para alguém. E esse alguém era só a minha mãe.
Porque, obviamente, eu não ia contar isso pras minhas amigas que estavam ali comigo, porque elas sabiam que era mentira. Mas pra uma pessoa de fora que não tá ali no meu dia a dia, eu ia contar, e essa era a minha mãe. Quando eu me deparo que eu estava mentindo, que eu estava criando coisas da minha cabeça, e eu entendo que eu realmente não estava sendo escolhida nunca, aí eu tomo essa rédea na minha vida e falo, cara, é isso. Vou tentar ser alguma coisa na vida. Eu sei que ninguém vai gostar de mim mesmo e tá tudo certo. Claro que nesse momento eu beijei pela primeira vez aos 13 anos de idade, né? Foi o meu primeiro beijo foi aos 13 anos de idade. E aí é engraçado porque nós, mas nova, não, gente, teve uma amiga minha que tinha beijado aos 11, 12 anos, tipo, eu já tava muito velha pra ter beijado pela primeira vez. E foi um beijo, assim, de meus amigos ficarem pressionando o menino pra me beijar. Olha como não era algo de forma natural, como o Conto de Fadas me contou que seria. Já não era dessa forma. Então, quando eu me deparo com isso, eu me deparo com uma menina que estava sendo... A pessoa estava me forçando a ficar comigo, assim, o que era bizarro, né? Eu vi a cena, o menino não querendo vir, e eu, tipo, esperando, assim, pra ver se tinha alguma coisa. E eu sempre fui nesse lugar do... Meus amigos forçavam ali pra ver se eu tinha alguma coisa, se acontecia alguma coisa comigo. E era humilhante. Mas é claro que depois de um tempo eu fico um pouco menos. Eu me humilhava menos, né? Eu ficava um pouco mais ali na retaguarda. E olha que loucura. Eu fui beijar pela primeira vez aos 13 anos. E fui beijar de novo aos 17. Fiquei esse tempo todo sem beijar na boca, enquanto os meus amigos estavam vivendo a vida doida, já tendo suas primeiras vezes. E eu ali, sendo a coadjuvante da história dos meus amigos, de estar ali, né, conversando com os meninos para ver se eles queriam ficar com as minhas amigas. E era esse meu papel. Esse é o papel, né? E eu me senti essa menina, e aí eu fui me fechando cada vez mais e tal. E fui controlando esses desejos dentro de mim muito forte. Porque eu sofria muito, né? Eu era sofredora, né? Eu era sofredora nesse lugar muito sozinha, né? Eu era muito sozinha nesse lugar. Eu não compartilhava com ninguém essas coisas. Simplesmente porque as pessoas da minha idade naquela época nunca que iam estar super preparadas para ouvir você falar da sua vida sofrida, enquanto eu quero falar do menino que eu gosto. E que ele também gosta de mim. Tipo assim, sabe? Eu lembro que eu tive uma época, no ensino médio, isso já, que eu olha que loucura. Eu gostava de um menino. E eu comecei a gostar das coisas que ele gostava justamente pra ver se ele gostava de mim. E no final ele ficou com uma amiga minha. Olha que loucura, a vida é doida. Porque eu me humilhava mesmo. Eu fazia tudo o que eles queriam pra ver se eles olhavam pra mim. E daí o amor vai virando um ódio, né? Eu comecei a ficar com ódio desse lugar. E não entendia por que eu tava sendo sempre, né, esse lugar de... eu era amiga de todo mundo, mas eu não era amor de ninguém. E isso dói muito, né? E aí vem o terceiro ano do ensino médio, onde eu tive um breve relacionamento com um menino mais velho. E as pessoas que me conhecem dessa época sabem quem é. E é muito doido, porque é uma menina do terceiro ano do ensino médio, ficar com um menino da faculdade, que já dirigia e tudo mais. E naquela época eu tinha uma banda, eu era cantora da banda, então eu acho que muita coisa não estava fazendo sentido. Por que eu estava em escanteio agora? E agora eu fico com um menino muito bonito da época e que, nossa, agora é cantora de uma banda e tá fazendo sucesso e tá. Só que isso dura muito pouco, por quê, gente? Porque o amor não existiu ali. Eu achava que eu amava, inclusive até pouco tempo. Eu falava que ele era o primeiro amor que eu tive. E aí é muito doido essa construção sobre o que você sabe, o que é o amor, né? O amor é muito maior do que eu achava naquela época. E muito porque, não só porque eu não tinha nenhuma experiência sobre o amor, mas também muito porque eu era muito nova. E a gente mais novo não sabe mesmo o que é o amor. Mas eu namoro, Ana. Tá bom, mais tarde a gente conversa. Mas o ponto é, eu não sabia que eu era amor. E eu achava que eu amava essa pessoa. E, obviamente, essa pessoa falou assim...
Eu vou contar uma coisa aqui que eu não sei se eu deveria, mas, ó. A pessoa provavelmente, né, se afastou de mim porque eu não tive a minha primeira vez com ele. Isso aí, bombástico. Isso aí foi bombástico. Eu não queria falar, não, mas eu vou falar. Então, quando isso acontece, eu começo a perceber que é isso que a minha idade, meio que a galera da minha idade precisava. Sexo, né? Então, amor, outra coisa que eu ainda era muito apegada ao amor. Eu ainda era a menininha que via princesas da Disney e que acreditava que o final feliz ia acontecer ainda. Não é que eu tinha desistido, que eu achava que isso não ia acontecer. Eu realmente achava. E quando eu me deparo que o sexo é o momento ali dos 18, 19 anos, início dos 20, é tipo assim, esse é o lugar onde todo mundo quer estar, eu me deparo com uma Iana que não existe, porque eu não pensava sobre isso, eu pensava sobre amor, né? Ser amada, carinho, aquela coisa toda que as princesas da Disney nos ensinaram. Quando eu entendo que isso, né, que na verdade é pegação. É pegação, é ir pra festa, beber e ficar, uhul, vamos beber, vamos beijar na boca. Quando eu me deparo com isso, eu fiz isso. Obviamente, porque essa é a onda do. Mas o amor tá ali, nada e nada acontece, ninguém me ama, eu só fico com a pessoa, porque a sexualização do meu corpo é muito maior do que o que eu tenho pra entregar em relação a quem eu sou. Esse é um fato. Eu entendi isso aos 18. Eu entendi isso, né? A pessoa que tem, né, ali um quadril, uma bunda, perna, corpão, né? O famoso a cavalona aí que todo mundo fala, começa a se destacar aí, né, no meio, não que a minha cor mudasse, tá, gente? Eu continuo sendo uma mulher preta e uma mulher preta sendo sexualizada e desejada nesse lugar, mas não desejada no lugar de amor. E doía muito isso, mas eu estava na onda. Mas, ao mesmo tempo, eu estava num lugar onde eu não era escolhida, minhas amigas brancas eram escolhidas. Então, isso também não mudou. O fato é que eu estava um pouco mais aberta. Eu ficava com pessoas que eu achava que, pra mim, tava bom. Pelo menos eu pontuei essa noite, sabe? Não era algo muito de, vou encontrar aqui o príncipe encantado, o amor da minha vida. E eu acho que, na verdade, independente mesmo de brancos, pretos, asiáticos, amarelos, pardos, enfim. Naquele momento da adolescência, início ali da vida adulta, 18, 19 anos, você realmente tá querendo essa loucura, né? Claro, muita gente, não tô generalizando, tem muita gente que fica mais tranquila, mas não, a gente tá querendo isso, a gente tá querendo festa, a gente tá querendo coisas, né, contar histórias. E eu tenho algumas histórias daquela época, mas eu não posso contar. O ponto é que ainda assim o amor não tinha me encontrado e eu tinha certeza, de novo, de que ele não ia acontecer comigo. Não ia. Eu já sabia que aquele ali era um momento que todo mundo ia querer ficar comigo, porque eu estava, né, tendo um corpinho e tal, ficando bonita, e aí tudo bem. Mas o amor não ia me encontrar, porque por mais que as pessoas ficassem comigo, esse não era o lugar que essas pessoas queriam estar, né, com a menina preta, porque assumir uma mulher preta, pra mim, não é ter coragem, é amor, né, e no caso não tava me encontrando. E aí o tempo vai passando, a vida vai continuar passando e nada muda, o amor não me encontra, até que eu me deparo que eu posso entrar num Tinder, sabe, tipo, peraí, que aqui eu vou ter um pouco, né? Tenho fotos legais e tal. Começa a sair com algumas pessoas do Tinder, né? E tal. Até que eu namoro. Gente, juro pra vocês. Mas olha, é o João? Não, gente, calma. Vou chegar no João. Tem uma coisa que eu penso muito sobre mim, que é toda essa dor e esse sofrimento, porque é uma dor e um sofrimento você não ser amada. É uma dor. O amor, ele é muito mais do que esse conto de fadas que a gente aprendeu quando a gente era pequena. O amor é cuidado, o amor é carinho, é parceria, é acreditar na pessoa que tá com você, é dificuldade, é conversa. É muito maior, é muito mais complexo do que as palavras que eu tô dizendo aqui. Mas pra mim, não. Pra mim era fácil, pra mim era tranquilo. Era só alguém me pedindo namoro. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu conheci uma pessoa no Tinder e uma semana depois eu tava namorando essa pessoa.
Mas, Iana, como assim? Sim. A pessoa me pediu em namoro e eu falo com todas as letras pra todo mundo que quer ouvir. Gente, qualquer pessoa poste qualquer coisa, objeto que falasse, Ana, quer namorar comigo naquela época? Eu falava sim. Eu não aguento mais esperar essa frase, né? Essa pergunta. Eu não aguento mais alguém não falar nada comigo, né? Dói muito você estar sempre ali nesse lugar de, meu Deus, mas não chega pra mim. Pois quem falou a primeira vez, eu já tava falando sim. E eu namorei durante um mês. E foi o mês mais caótico, porque eu não amava essa pessoa. Era muito ruim esse namoro. Um namoro nada a ver com nada. A gente não tinha nada a ver um com o outro. Não tinha química nenhuma. E eu achava que o amor era basicamente a pessoa pedir namoro e falar, eu te amo. Que, inclusive, quando a gente tava no final desse namoro aí, ele falou que essa palavra era muito importante para dizer pra mim. Então, ali, mais uma assinatura de que realmente o amor não ia chegar pra mim. Se a pessoa que eu tô perguntou, quer namorar comigo, automaticamente pra mim me ama. No caso, não. E essa pessoa foi bem... Eu vou botar um pi aqui, porque a palavra é muito forte. E foi horrível. Foi um mês horrível, assim, de exploração financeira, de umas coisinhas aí que a gente não vai mais detalhar. Mas foi horrível. Mas eu percebi mais uma vez que o amor não ia chegar em mim. Porque não ia ser pra mim, não era pra mim. Não adiantava que eu podia o poste perguntar pra mim, quer namorar comigo, mas se o amor não tava lá, pra mim já não servia. E aí é isso que me pega. Porque por que o amor não tava lá e eu falei sim? Porque simplesmente eu nunca tinha escutado isso. Então, pra mim, era muito mais fácil. Eu não tinha uma razão ali. Tinha apenas uma Iana, criança, achando que o príncipe encantado tinha chegado. Mas não chegou, tava longe de chegar. E quando eu terminei, não foi nenhuma sofrência. Até porque, né? Pelo amor de Deus, foi um namoro aleatório. Que eu não falo que não foi um namoro, foi um breve relacionamento. Porque aquilo ali não dá pra ser chamado de namoro. E é ali que eu aprendo que o amor é muito maior. Não é só apenas a pessoa falar, quer namorar comigo? Mas isso foi passando, né? No mês seguinte, eu já tava com outra pessoa. E eu tive um relacionamento um pouco maior com ele. E ali também eu entendi que o amor era importante pra mim. E eu tava vendo que nada ia acontecer e eu dei um basta. E esse foi mais sofrido, porque eu tinha realmente me apegado a essa pessoa e tal, mas eu entendi que ali também não ia pra frente. E aí que eu vou chegar na história do meu atual relacionamento, tá, gente? Mas eu quero dizer uma coisa, que durante esse tempo todo, a Iana, que acreditava no amor, foi se perdendo também. Né? Eu também não posso dizer pra vocês que o amor era algo tão fácil de encarar assim pra mim, até porque eu nunca tive essa sensação de que outra pessoa me amava. Eu sempre amei, né? E amei, assim, do fundo da minha alma, no sentido de realmente eu amo você, mas a pessoa não me amava. Então isso pra mim não é amor. Amor é parceria, amor é cumplicidade. E isso não acontecia comigo. E é muito louco porque por mais que eu entendia isso, eu não via outras meninas perto de mim isso acontecer com elas, porque tinha pessoas brancas, muito mais pessoas brancas ao meu redor do que isso. Então elas meio que elas estavam ali juntas, né? Eu não tava junto, ninguém tava se juntando comigo, né? E outra coisa, a questão também do gostar, né? Eu gostava de pessoas que estavam ao meu redor, ou seja, homens brancos. Era muito mais fácil eu gostar de homens brancos depois que eu fui me relacionar com homens pretos. E isso já me trouxe também um outro campo, né? Dessa questão de raça, sobre, né, a questão de namorar homens pretos, me trouxe também
um lugar de uma sensação de ancestralidade, olha que loucura, de uma ancestralidade muito forte. Hoje eu me sinto uma mulher preta, e eu não vou dizer completa aqui não, tá? Eu vou dizer, é uma soma mesmo de duas realidades. Eu e o João somos pessoas de peles pretas, mas de peles, ele é mais escuro do que eu, né? O João, ele é um homem preto retinto e eu sou uma menina de pele clara, né? Então, a gente tem vivências diferentes. E isso também traz um. Mas a gente tá junto nessa, sabe? Os nossos ancestrais formaram a gente pra isso. É meio isso, assim, sabe? Claro, muito abstrato isso aqui que eu falei, né? Muito subjetivo. Mas é isso que eu sinto, né? Nesse relacionamento com homens pretos, pra mim, foi importante, tá? Né? Muitas pessoas pretas não, né, não têm esse letramento racial. E aí eu vou dizer, coloco aqui muitas pessoas da minha família, inclusive, não têm esse letramento racial e acham que isso não é importante. Mas eu não sei. E aí eu realmente me coloco aqui num lugar que eu realmente não sei, tá? Eu não sei se foi algo de uma construção de estar muito sozinha e estar com pessoas brancas e entender que aquilo não é pra mim, no sentido amoroso, porque não compartilha das mesmas coisas que eu, sabe? Só quem é sabe? Quando eu entendo isso, talvez também tenha mudado isso na minha cabeça. Quando eu tive relacionamentos com pessoas brancas que não batia, que tinha uma hora que eu falo, cara, mas isso aqui, não, mas isso aqui, não, mas isso aqui. Então eu ficava um pouco confusa. Quando eu me relaciono com pessoas pretas, tinha sim, por mais difíceis, né, e que não tinha compatibilidade nem amor, por mais que existia isso, também existia essa questão mesmo de ancestralidade e de se entender mesmo das nossas vivências. Então, tinha isso. Enfim, né? Com tudo isso, eu entendo que eu precisava de alguém que me amasse de verdade. Para chegar até o João, claro que teve todas essas histórias e todas essas dores, assim como ele também, né? Eu e o João, a gente, não sei se eu provavelmente já contei isso aqui. Eu e o João, a gente se conhece há muito tempo. Nossas mães trabalharam juntas na mesma escola, naquela que eu estudei, inclusive. O João não estudou nessa escola, mas eu estudei. O João é alguns meses mais novo que eu. E aí a gente tinha breves convivências nas escolas das nossas mães, porque ele até ia muito para a escola das nossas mães, mas eu não ia tanto, porque eu tinha mais atividades, né, longe da escola da minha mãe do que ele. Ele ficava mais com a mãe dele lá. Então a gente tinha breves convivências, nada demais, assim, mas a gente se conhecia, né? Eu conhecia a mãe dele muito mais e tal. Então não tinha essa distância tanto. Acho que quando a gente se reencontra num lugar muito turbulento das nossas vidas, tanto da vida dele quanto da minha. A gente se reencontrando mesmo como pessoas que querem ficar, não vamos negar aqui, porque somos pessoas bonitas, a gente se interessou e falou, legal, vamos sim. E aí, essa história é engraçada, porque a gente, né, ele começou a conversar comigo no Instagram e eu não fazia ideia por quê. Mas olha o papo que o João me mandou. O João me mandou no Instagram assim: oi, Ana. E escreveu meu nome errado. Escreveu com Y e um N. Oi, Ana, tudo bem? Sendo que o meu nome estava escrito em cima. Oi, Ana, tudo bem? Eu sei que você faz conteúdo e tal. Eu tô fazendo uns conteúdos, porque ele é educador físico e tava fazendo uns conteúdos pra internet em relação a isso, né? Eu queria saber se você sabe de um microfone que é legal e tal. Aleatoriamente. Obviamente, mais tarde ele me fala que era só pra eu puxar assunto. E deu certo. E aí a gente começa a conversar novamente. A gente nunca tinha parado pra conversar assim. A gente se seguia no Instagram todos esses anos, mas nada demais. Era uma curtida aqui, outra curtida ali. E é isso, porque ele namorava tal. E eu tinha minha vida e a gente nem se conhecia. Não fazia sentido, inclusive. E aí, enfim, depois de um carnaval, a gente se encontrou nesse carnaval, mas não ficou. Mas é porque no dia eu fiquei muito nervosa de encontrar o João. Acho que parecia que eu já sabia que ele era o amor da minha vida. E aí eu fiquei muito nervosa, não consegui ficar com ele. Mas não porque eu nunca cheguei nele. Nem ele chegou em mim, tá, gente? Não é porque eu dei um fora em ninguém, não. E ele não me deu fora, mas é porque eu realmente não consegui. E eu tô falando fofoca já aqui, né? Parei do meu raciocínio e entendi o que vocês queriam já. Essa fofoca aqui.
E aí, depois desse carnaval, a gente combinou de sair, sei lá, uma semana depois, e desde então a gente nunca mais se separou. Há controvérsias. Mas assim, a gente cresceu junto nesse 1 ano de relacionamento, né? A gente fez 1 ano agora em abril e a gente teve muitas turbulências no nosso relacionamento. Daí eu digo muito forte hoje, com todas as experiências de 1 ano de relacionamento, eu digo muito que a gente não encontra o amor perfeito. A gente não encontra, não é aquilo que eu achava quando eu era pequena e não era aquilo que eu achava até ontem, assim. Eu achava realmente que quando eu fosse namorar ia ser tudo lindo, nada ia atrapalhar, tudo ia ser perfeito, e é isso. Mas o amor é muito complexo, gente. E pra nós, pessoas pretas, também é bem complexo. Quando a gente junta as nossas dores, os nossos traumas, nossos sofrimentos, e isso é potencializado, assim, muito forte. E quando eu encontro o João fragilizado e eu fragilizada, a gente também se fragiliza junto, né? E a gente passou por algumas barras. E eu acho que essas barras vão sendo vividas a cada dia. Não é, daqui a 1 ano mais barras vão ser. Não, todos os dias. E os meus traumas da Iana pequena e da Iana que foi rejeitada todos esses anos ainda estão aqui. Essa questão do eu te amo é muito forte pra mim. Quando o João me disse o de volta, eu achei que era mentira. Porque eu realmente não acreditava. Porque quando as pessoas falavam isso pra mim, no final elas falavam, não era isso que eu queria dizer. Mas quando o João diz, era verdade. Só que eu ainda não acreditava. Eu fui acreditar um pouco mais pra frente do nosso relacionamento. Porque é isso, porque um eu te amo também é uma construção. Não é apenas um sentimento, né? Um eu te amo, mas tem gente que fala assim, mas é muito forte essa palavra. E não tire a questão, né? Que é realmente muito forte essa palavra. Não tire o peso dela, mas tire também todas as complexidades dela. Ela, pra mim, é um acalento no coração. Quando o João fala eu te amo, de verdade, até hoje, é tipo, ufa, ele me ama. Sabe? É doloroso, é terapia, é constância, é conversar com os seus parceiros, né? É você estar sempre nessa luta com você mesmo, né? Hoje em dia, tá tudo resolvido, Iana? Você tá bem? Você tá 100%? Não, tem dia que eu tô achando que eu não sirvo pro amor, né? Tem dia que você tá, assim, zero, uma parceira ansiosa, uma parceira que quer tudo, uma parceira que tá exigindo de tudo de todos, ou ao contrário. Então não é perfeito, é um dia de cada vez. Mas e aí, você tem só 1 ano de relacionamento, você nunca namorou e tá falando isso pra mim? Sim, essa é a minha experiência. O eu tenho muito a dizer é meu, no caso. Não, brincadeira. É isso, mas é verdade, assim, cada experiência é cada experiência, gente. Mas eu namorei só por 1 mês. Mas foi uma experiência pra eu entender que eu precisava de uma pessoa que realmente me amava. E é isso, assim. O que eu quero dizer com tudo isso que eu falei aqui é que o amor é algo muito maior e muito mais complexo do que muita gente acha. E até hoje, assim, no sentido de casamentos de anos, assim. Às vezes, eu converso com a minha mãe sobre o casamento dela. E olha que eu nem tenho experiência de casamento, eu tenho um namoro, sabe? Eu nem moro com o meu namorado, assim, sabe? Se Deus quiser, em breve, mas assim, entendeu? Olha pra você ver como é importante a gente dar as nossas experiências, principalmente quando a gente tá em locais, por exemplo, né? Amigas pretas, assim, que quando a gente conversa, a gente sente as nossas dores, porque é isso. Dói não ser escolhida esse tempo todo da vida, dói você ter que achar que você não merece. Olha isso, eu não mereço algo, e aí é isso. E não é só dentro do campo do amor romântico, é dentro do campo da profissão, é dentro do campo da vida, assim, eu sempre acho que eu não mereço aquilo, e tô sempre questionando isso dentro de mim. Será que eu mereço? Será que eu tô sendo certa? Será que ele gosta de mim? Será que ele ainda me ama? É sempre esse questionamento, e nunca é leve. Por quê? Porque dói esse tempo todo, né? Aquele não de um menino lá atrás é aquele não
ele meio que tá ali, né, ressoando no seu ouvido até hoje. Porque o não, né, o não quero você, você não serve pra mim, foi uma constância dessas frases, né, e de ver amigas brancas minhas e padrões e tudo mais, dentro de um padrão estético da sociedade, sempre ali num lugar de eu quero você, você é minha, eu quero ela, e eu era a amiga que fazia essa ponte. Tem uma hora que tu cansa, né? E aí você vai pra momentos da vida que você não quer ser, você não é aquilo, que nem, né, aquele momento aos 18, 19 anos ali que eu fui eu, mas foi legal, foi tudo, mas não era eu, era uma pessoa que tava tentando se encaixar porque não tinha outra escolha, né? Então é isso. Eu acho que hoje ficou o amor romântico meio pra baixão, mas não é pra baixo, é só minha experiência, a experiência de maioria das mulheres pretas, que eu até digo que a minha pode ser até um pouco mais leve, porque tem muitas aí que sofreram violência doméstica, né? Algumas pesquisas saem muitas vezes no ano falando o quanto o feminicídio atinge ainda mais, né, a população de mulheres pretas no mundo, e isso é doído, assim, de uma forma que você vê quanto nós somos descartáveis do eu não gosto de você, eu não quero você, eu não te amo, para um eu quero matar você porque é isso, porque eu acho que eu sou superior a você. É isso, sabe? Assim, são essas pequenas coisas que a construção da sociedade faz que você fica, caraca, é isso que resta pra mim? É isso que é isso pra mim? Vai ser qualquer um que eu vou ter que me fala, quer namorar comigo e eu aceito? Ou eu quero aquela construção de amor? Porque dói, gente. É doído, é sofrido. É isso, eu só quero ter uma pessoa que fale, Iana, eu tô com você, né? A gente vai construir uma família, vai ser difícil, mas eu tô com você até onde der também. Não sei, a gente não sabe o dia de amanhã. Mas o que eu quero dizer é que eu quero ter essa segurança. Não sei se é a palavra, porque a gente não tá segura de nada, mas assim, eu quero realmente ter essa segurança, é uma palavra. Essa segurança de que eu sou amada, por exemplo, sabe? E é isso, assim. Acho que muitas mulheres pretas meio que concordam comigo ou não, mas aí digam aí nos comentários, falem suas experiências comigo, que eu estou super aberta. Gente, olha, vamos para a parte, então, do o que aconteceu de bom na minha semana. Bom, gente, o que aconteceu de bom na minha semana? É difícil, porque minha semana foi bem maluca, como eu falei pra vocês lá no começo lá no começo do podcast. Foi bem doida, assim, mas eu acho que as coisas boas foram as aprovações, no sentido de aprovações mesmo no trabalho, tá tudo certo, continua nesse caminho, tá aprendendo legal, tá sendo uma pessoa que tá construindo coisas boas com a gente aqui. Então, tem sido muito gostoso traçar esse momento diferente, né? Nessa nova profissão, dentro da minha profissão. Então, acho que esse é o bom de tudo. E, claro, ver meu irmão feliz, né? Saindo de casa, por mais que desse lado aqui o coração esteja apertado. Mas ele feliz também é uma coisa ótima da minha semana e tudo mais. E eu acho que é isso. Acho que... E ter o meu namorado comigo é uma ótima coisa na minha semana. E todas as minhas semanas pra sempre, se Deus quiser. Bom, e vamos falar do que eu tô ouvindo. Gente, eu tô na mesma vibe da semana retrasada. Sigo ouvindo meus podcasts e olha que loucura, eu tô ouvindo muito menos música ultimamente. Talvez seja por isso que eu estou me afastando da preta pop. É uma coisa a se dizer, talvez, num outro tema do episódio. Quem sabe? Mas eu estou ouvindo muitos podcasts, eu estou tentando estar mais antenada nas notícias do Brasil e do mundo, porque a gente está eminente já. Pode acontecer uma terceira guerra mundial, não tô sabendo de nada, é melhor saber. Eu não sei, eu prefiro. É claro que a ignorância às vezes é bom. Mas eu acho que nesse momento a gente precisa estar alinhado ali às notícias e sabendo de tudo.
E eu tô mais nessas vibes. E eu acho que eu tô ouvindo podcasts mais de histórias, né? Das pessoas, as pessoas contando suas próprias histórias. Até pra eu me inspirar aqui no Eu Tenho Muito a Dizer. Mas também muito pra, enfim, me colocar nesse lugar de espectadora da vida dos outros também, sabe? De tipo, caraca, como é inspiradora essa pessoa, como essa história é diferente, como isso aconteceu. Aí você vai pesquisando mais, eu adoro esse tipo de coisa. Eu acho que eu tô mais nessa vibe. E é isso. Acho que é isso que eu estou ouvindo mais, estou ouvindo mais histórias, que é uma coisa que eu amo fazer, e o meu lado jornalístico tá sempre ali quentinho no coração quando eu escuto histórias, e eu adoro, gente, eu adoro ficar ouvindo histórias. Inclusive, esse espaço aqui é de vocês, contem as histórias de vocês, contem pra mim as coisas, dos temas dos episódios que eu estou, né, um pouco ali afastada, mas juro, gente, eu vou tentar reorganizar minha rotina pra gente ficar ainda mais perto. Desculpa não ter o episódio de semana passada, realmente foi corrido, mas vamos voltar a ter toda semana, essa semana agora, né, com o episódio do amor. Semana que vem vamos ver o que vai dar, mas esteja aqui comigo. Outra coisa, espero que vocês tenham pensado um pouco também na questão do Apoia-se. Eu falei na semana retrasada sobre essa questão, para ver se faz sentido, se vocês acham que faz sentido para o podcast, para vocês, se vocês queriam ver outros conteúdos exclusivos, né, apoiando, claro, e apoiando eu fazer para ter mais constâncias no Eu Tenho Muito a Dizer. Coloquem aqui, falem aqui nos comentários do Spotify, falem do YouTube, falem na minha DM, no meu Instagram, enfim, tudo isso, que tá tudo aqui na bio, tá? Pra vocês verem onde é que cada coisa está aí no seu lugar. E comentem, falem sobre o Apoia-se e compartilhem esse pra quem acha que o amor é uma coisa bem tranquila. Não é tanto. Mas é muito bom sentir amada e amar, tá bom? Né? Eu falei, mas não falei que é bom. É bom também, tá? É muito bom dormir de conchinha. Eu recomendo. Com o amor da sua vida, é claro. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem. Comentem tudo que eu perguntei aqui pra vocês. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.